Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Vamos entender um pouquinho por que às vezes nós passamos por cativeiros. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do 5 ao 8. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Glória a Jesus. Eu vou ler mais uma vez, ela está numa outra versão, que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita, chicoteia, bate em qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos nós somos participantes, então nós somos bastardos e não filhos. Glória a Deus. Muitas pessoas estão sofrendo hoje por erros que cometeram, estão sofrendo também por pecados que cometeram, estão sofrendo também por aquilo que a Bíblia chama de maldição geracional, ou seja, iniquidade geracional, aquilo que é passado de geração para geração, pais para filhos, avós para netos e assim vai. E principalmente, as pessoas sofrem hoje. Quando eu falo pessoas, crente, não crente, pessoas que não estão fazendo a vontade do Senhor. Essa parte aqui você pode deixar bem reservado para aqueles que são crentes. Quando o crente não faz a vontade do Senhor, ele sofre, até ele entender. Mas por que ele sofre? Porque Deus vai corrigir ele, Deus vai colocar ele no prumo, vai colocar ele na direção. Quando ele entrar na direção, o sofrimento acaba, a prova que ele está passando acaba. Tem um texto em Salmo 99 que ele diz assim: Ó Senhor, nosso Deus, Tu respondestes ao Teu povo. Deus fala com nós, glória a Deus. Tu mostrastes que és Deus que perdoa. Deus, Ele nos perdoa. Se eu tiver um coração quebrantado, arrependido, Deus, Ele me perdoa. Amém, glória a Deus. Mas olha o que fala ainda nesse Salmo 99, no versículo 8: Mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Olha que interessante. Deus, Ele nos castiga pelos pecados que a gente faz. Pô, mas Deus é ruim, Deus é mau? Não. Mas Ele permite que nós venhamos a passar por situações, por causa de erros que nós cometemos, por causa de coisas que as pessoas fizeram, que trouxeram prejuízo para as nossas vidas. E nós precisamos começar a entender isso, para a gente dar um basta, falar: chega, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ficar na prova. Apesar de que a prova é que nem na escola, né? Você está na quinta série e você faz uma prova. Se você for bem, você vai para a sexta série. Se você não for, você continua na quinta. E com Deus é assim: quando a gente entra na prova, se eu não for aprovado, a prova continua. Tem gente que está na prova faz 20, 30 anos dentro da igreja. Por quê? Porque ainda não entendeu e não foi aprovado naquela coisa que Deus pediu para ela. E muitas vezes, sabe por que a pessoa não é aprovada quando ela está numa prova? Porque ela não entende o que está acontecendo com ela. A Bíblia fala assim, lá em Hebreus 11:3: Pela fé nós entendemos
que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Não basta você ter fé, você tem que entender. A fé, ela vai te trazer entendimento. A fé vai te trazer entendimento da palavra de Deus. A fé vai te trazer entendimento de quando Deus fala com você. A fé vai te trazer o entendimento daquela prova que você está passando, porque é pela fé que nós entendemos as coisas espirituais. Então eu preciso ter agora o meu coração voltado para entender as coisas de Deus. Sabe qual é a principal que eu preciso entender? Ela se chama Bíblia. Porque se eu começar a entender a Bíblia, a gente tem uma certa dificuldade para ler a Bíblia. Para entender, então, nem se fala. Muitos estão lutando ainda para conseguir ter uma leitura diária, ler um pouquinho todo dia a Bíblia. Só que assim, o entendimento ele vem? Não, ele não vem. O entendimento é pela fé, e a Bíblia fala que quando eu ouço, a fé vem. E tem mais duas coisas que acontecem que a Bíblia fala conosco. Lá em Romanos 4:20 ele fala, Paulo começa a contar um episódio de Abraão. Ele fala assim: Abraão, ele não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então, se eu quiser ter esse entendimento da Bíblia, entendimento do reino espiritual, eu preciso de fé. Mas eu preciso ser fortalecido na fé. Como que eu sou fortalecido na fé? Dando glória a Deus. E tem muita gente que não entendeu isso ainda. Não entendeu. Porque quando eu começo a dar glória a Deus, quando eu começo a agradecer, ter um coração grato a Deus, ao Espírito Santo, por tudo que Ele faz nas nossas vidas, a minha fé aumenta. Com a fé vem o entendimento. E tem pessoa que fica carancuda, bicuda, fica triste dentro da igreja. Não pode. Eu tenho que demonstrar a minha gratidão e a minha alegria pelo Senhor, para que a minha fé aumente e eu comece a entender as coisas espirituais. Aí quando você entrar numa prova, acabou. Ela vai ser rápida. Certa vez um irmão falou para mim assim, ó: eu via você entrando numa prova muito grande, muito, e eu entrei nessa prova mesmo, né? Só que ele falou assim: eu via 12. Você ia passar 12 dias pela prova. Eu achei que era 12 dias literal. Não foi. O período foi muito grande. Aí depois Deus falou. O 12 fala da doutrina dos apóstolos. Você passou pela prova sem sofrer, porque você tinha doutrina no seu coração, a doutrina dos apóstolos. Porque na hora que começa a bater, começa a apertar, não tem para onde correr. É só aquela palavra que você guarda no coração para não pecar contra o Senhor, que vai te fortalecer. Então eu preciso começar a entender algumas coisas. Para quê? Para dar basta, para falar chega e começar a viver o sobrenatural de Deus. Deus não chamou ninguém para ficar sentado numa cadeira, para cantar uma música, para ouvir uma pregação. Não, Deus chamou os seus escolhidos para voar. É para voar, não é para ficar parado. Deus nos chama para levantar voo. Porque se você não começar a voar agora, como que você vai chegar no céu? A gente só vai chegar lá batendo asas. Nós vamos ter o nosso corpo transformado. Então eu preciso entender que o que Deus quer de mim é que eu voe. É que eu voe no reino espiritual. E nós precisamos entender agora, porque nesse texto Deus ele fala conosco. Ele é nosso Pai, nós somos filhos. E o Pai nos ama tanto a ponto de nos corrigir. Então nós vamos entender um pouquinho o que é esse amor de Deus. Pô, mas o amor de Deus, a Bíblia, o texto que nós falamos agora, Deus castiga a gente por causa do pecado. Sabe o que é esse castigo? É uma correção, para a gente acordar para a vida, para a gente despertar. Talvez eu estou indo para um lado, Deus quer que eu vá para o outro lado. Então Ele permite que algumas coisas aconteçam para eu acordar. Mas o amor de Deus é ruim? Não. O problema é que nós confundimos o amor de Deus com o conceito que nós temos de amor, que desde criancinha a sociedade, a família vem colocando na gente. Olha que interessante. O amor que o mundo ensina para a gente é assim: ele é emocional, ele é ligado à posse. Ou seja, eu amo essa pessoa, ela me pertence, ela é minha, ninguém toca. Eu preciso, sem ela eu morro.
O amor do mundo coloca na nossa mente os preconceitos. Ele é emocional, é ligado à posse, tem direitos e depende de uma correspondência para ser completo. Esses dias eu perguntei para uma pessoa aqui no gabinete, ela estava com problema no casamento dela. Eu falei: quando vocês casaram, falou que era crente, quando vocês casaram, você já era feliz? Ele já era feliz? Ou vocês casaram para ser felizes juntos? Ela respondeu: não, a gente casou para ser feliz junto. Eu falei: é por isso que está dando tudo errado. Porque não tem como. A felicidade só existe em Jesus Cristo. Só. Então ela tem que ser feliz e completa em Jesus. Ele tem que ser feliz e completo em Jesus Cristo. Um não precisa completar o outro. Porém, ele tem que saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. Ela tem que saber qual é a vontade de Deus para a vida dela. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim: todas as coisas colaboram para o bem dos escolhidos, segundo o propósito. Tem gente que está sofrendo muito, pô, mas nada dá certo, tudo que eu faço. Veio uma pessoa aqui, ela conseguiu bater o carro 7 vezes num curto período de tempo, e que foi 7 quase perca total. Nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. Qual é o teu propósito? Um reino? Não sei. Então a mulher, ela precisa saber o propósito dela. O homem precisa saber o propósito. Os dois já têm que ser felizes com Jesus. Aí o que eles vão fazer? Vamos juntar os nossos propósitos agora. Ele: eu quero ir para a China, você é missionária na China. Ela: não, eu quero só ministrar louvor aqui na igreja. Bate o propósito? Não bate, não vai dar certo o casamento. Ou um dos dois abre mão. Não, tá bom, eu vou abrir mão do meu propósito e vou ficar com você aqui. Ou eu vou abrir mão do meu propósito, vamos orar, e eu vou com você para a China, porque eu posso tanto ministrar louvor aqui como eu posso ministrar lá em qualquer lugar. E vamos pedir para Deus nos ajudar. E quando os propósitos se unem num só, aí o milagre começa a acontecer. Aí mesmo que se vier uma dificuldade dentro da minha casa, nós não vamos olhar para a dificuldade, nós vamos lembrar que nós temos um propósito a cumprir. E nada pode tirar a alegria do nosso coração, porque nós estamos num propósito e todas as coisas colaboram para o bem dos escolhidos, segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Então eu preciso entender. Só que o mundo, ele vem e coloca outros conceitos. Então eu me caso para eu ser completo, porque eu quero amar, e amar é eu desejar, eu ter essa pessoa, eu preciso dela, sem ela eu não vivo. Está errado, você não vive sem Jesus. Sem a pessoa você vive, porque se Deus levar ela, você vai continuar vivendo e vai continuar adorando e servindo a Deus aqui na terra. Só que eu tenho que ter esse entendimento. E o amor de Deus, ele é diferente. O amor do mundo, ele é emocional. O amor de Deus é espiritual. Isso dói. Sabe por que dói? Que a Bíblia fala assim, né? Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus, ele é espírito. Aí João fala assim: Deus é amor. Opa, peraí, Deus é amor? Deus é espírito? Deus é emoção? Não, a Bíblia não fala isso. Deus, ele é amor, Deus, ele é espírito. Então o amor de Deus, ele é espiritual. E nós temos que entender que para nós encontrarmos a nossa alegria, a nossa felicidade, nós temos que ter o amor de Deus agindo na nossa vida. E esse amor não é emocional. Sabe por quê? Porque se o meu amigo vier aqui pisar no meu dedo esquerdo aqui do pé, que está com a unha encravada, eu vou ficar bravinho com ele. Por quê? Porque eu vou ficar chateado, a minha emoção, eu vou ficar magoado, vai tocar no meu sentimento. Mas o amor de Deus não é emoção. O amor de Deus, ele tudo perdoa, ele tudo suporta. O amor de Deus, ele é espiritual. E as coisas espirituais não são discernidas pela emoção. As coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. E o amor de Deus, ele se demonstra de duas formas. Ele se demonstra através de palavras, e ele se demonstra através de atitudes. E quando nós temos o amor de Deus nas nossas vidas, e eu amo essa pessoa, eu vou demonstrar com palavras e vou demonstrar com atitudes. Tem muitos casamentos que não dão certo, pessoas que a gente atende, porque não tem mais nem diálogo, não falam. Ele não fala eu te amo, ela não fala eu te amo, não conversam. Só que o amor de Deus, ele é demonstrado com palavras. Olha que interessante.
Deus, ele amou o mundo de tal maneira que lá no começo, em Gênesis, ele falou assim: haja luz, palavra. Aí depois houve luz. Deus falou que iria enviar o Messias para salvar o seu povo, para salvar a humanidade. Aí lá em João 3,16 ele fala que Deus amou o mundo. Ele amou lá atrás, de tal maneira, porque ele profetizou, os profetas falaram, todos os livros da Bíblia falaram de Jesus, até o ponto que ele deu o seu filho. Aí foi uma atitude, ele entregou. Então primeiro ele falou, ele profetizou, e depois ele entregou, ele teve atitude. Se nós quisermos romper, viver, nós temos que ter palavra e temos que ter atitude. Não adianta nada a gente ora por uma pessoa. Já aconteceu isso 2 vezes aqui na igreja em 2 meses. Problema no joelho, não conseguia andar direito, não conseguia subir aqui em cima. Aí a gente ora com a pessoa, ela sai correndo, vem, sobe aqui em cima, desce, pula, vamos montar uma academia aqui na igreja, e vai. Ok, ela sai daqui, parece que passa por essa porta, ela não crê mais no milagre. A gente solta a palavra, a gente profetiza, mas ela não tem atitude para manter o milagre. Aqueles que têm atitude, vêm coisas maravilhosas de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é palavra, ele é atitude. Quando eu entendo isso, eu começo, palavra, atitude, palavra. Muitas vezes eu tenho atitude, mas eu não tenho a palavra. Aí quando eu não tenho a palavra, eu acabo pecando contra Deus, e eu não consigo receber o meu milagre. Então eu preciso de palavra e eu preciso de atitude. As atitudes, eu tenho atitudes que são obrigatórias e tenho atitudes que são espontâneas. Quer ver um exemplo? Uma atitude obrigatória para nós: obediência a Deus. Nós temos que obedecer a Deus, não importa o que Ele pedir, a forma. Sai do emprego, amém, agora. O que Ele pedir, nós temos que obedecer. Isso é uma atitude que demonstra a correspondência do nosso amor para com Ele. E agora eu tenho uma outra atitude que é espontânea. Que atitude é essa? Deus mandou, eu obedeço. E Deus, Ele manda nós fazermos coisas específicas, e Ele manda nós fazermos coisas gerais. 99,9999% do que Deus manda nós fazer está no livrinho preto que está na sua mão, chamado Bíblia. Por isso que eu preciso conhecer para eu obedecer. Outras coisas, Ele nos dá direções para que nós possamos cumprir melhor o que está escrito no livrinho preto. Deus nos dá as orientações, então nós obedecemos. Isso é obediência. E a Bíblia fala assim: se você obedecer a tudo que o seu Senhor te mandou fazer, você é um servo inútil, porque você só fez aquilo que Ele te mandou fazer. Pô, eu estou obedecendo a Deus, eu sou inútil ainda. Por quê? Porque para completar a atitude não é só obediência, tem uma outra coisa que anda junto com a obediência, e quem descobre isso vive coisas milagrosas na presença de Deus. Quem consegue juntar a obediência com essa outra atitude, começa a ver milagres. Sabe qual é a outra atitude? Ela se chama de honra. Então, quando meu pai chega para mim e fala assim: ó, você vai lá e vai arrumar o seu quarto, eu vou lá e arrumo o meu quarto. Meu pai não faz festa porque eu arrumei o quarto. Eu simplesmente obedeci, fiz algo que era obrigação. O que eu sou? Servo inútil. Mas aí, arrumei o quarto, tá lá, tudo bonitinho. Aí eu percebi que meu pai está com dor no pé. Aí eu vou lá, sento perto dele, pego o pezinho dele e começo a apertar, fazer uma massagem no pé do meu pai, sem ele me pedir. Sabe o que é isso? É honra. Aí agora eu não sou mais um servo inútil, agora eu sou o filho querido e amado do meu pai. Então quando eu entendo que para eu voar, para eu prosperar, eu preciso de obediência, mas a obediência não é suficiente para o milagre. A obediência é suficiente para te levar para o céu. Para você viver o céu aqui na terra, você tem que ter honra. E o que é honra? Honra é você fazer aquilo que não lhe foi pedido. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 8 e 9 fala assim: honra o Senhor teu Deus com toda a tua renda, com todos os teus bens, que Ele vai te fazer prosperar. Ele colocará riquezas na mão direita, Ele colocará fartura na mão esquerda. A Bíblia nos ensina tudo. Então quando eu faço aquilo que não me foi
pedindo não é uma obrigação, mas eu faço com o coração alegre, naquela intenção gostosa de abençoar, de fazer aquilo que não foi pedido. Eu sei que eu vou fazer isso, vai agradar. Quando eu faço isso, eu estou honrando. Então é um princípio. O amor de Deus não é emocional, o amor de Deus é espiritual. O amor de Deus nos leva a ter atitudes de obediência e atitudes de honra. Se você nunca honrou, comece a honrar. Honre a Deus, honre ao seu pai e à sua mãe aqui na terra, porque vão ser acrescentados os teus dias. Honre o teu pastor, honre o profeta que está velando pela tua vida, honre o teu irmão que está aí do teu lado, porque a Bíblia fala: não adianta você querer ajudar o mundo e o teu irmão está passando necessidade do teu lado, tu não faz nada, você está negando, ele é a tua família, a família da fé. Então eu tenho que entender que é honra, mas honra não é assim, ó, o irmãozinho aqui está passando, vai cortar água, vai cortar a luz, está sem comida, tadinho, agora eu vou lá, levo uma cesta básica, faço uma vaquinha, ajuda a pagar a luz. O que é isso? Isso é caridade. Deus mandou a gente fazer isso. Isso é caridade. Isso não é honra. Honra é assim: não está precisando de nada, não sei de nada, mas eu quero abençoar. Está aqui, ó, estou semeando em boa terra. Isso é honrar. Não é eu tentar suprir uma necessidade. Deus mandou a gente fazer isso. Mas quando eu faço sem ter uma necessidade, quando eu faço com um coração livre, espontâneo, alegre. Por quê? Porque eu aprendi lá em Gênesis capítulo 12, Deus ensinando a Abraão. Deus é professor, ele ensina as coisas. Ele chegou para Abraão e falou assim: Abraão, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Porém, Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados. E o apóstolo Paulo fala que quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós entregamos a vida a Ele, cremos que Ele ressuscitou e está vivo, nós passamos a ser filhos de Abraão. Então meu irmãozinho que está aqui, ele é um filho de Abraão. Quando eu abençoo ele, automaticamente eu sou abençoado. E tem gente que está lá, faz campanha, briga, corre, faz propósito, faz jejum, faz monte, corre no profeta aqui, correndo: Senhor, eu quero uma bênção. Sabe por que você não recebe? Porque você não abençoa. Porque a hora que você abençoar, você será abençoado. Deus garantiu e Ele não mente, está na palavra dele. Então eu tenho que entender como que funciona esse mecanismo do amor de Deus. Para quê? Para eu não ficar sofrendo. Outra coisa que nós temos que entender: entreguei minha vida a Jesus Cristo, agora eu sou filho. A pessoa ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. Sabe o que ela é, segundo a Bíblia? Ela é uma criatura de Deus. Criatura. Aí lá em João capítulo 1, versículo 12, fala: aqueles que creram no Senhor Jesus passaram a ser chamados de filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo. E quando eu passo a ser filho, a Bíblia fala assim: você tem direito à herança juntamente com Cristo. Deus entregou algumas coisinhas para Jesus Cristo de Nazaré, seu filho, depois que ele ressuscitou. A Bíblia diz que entregou tudo no céu, tudo na terra, tudo embaixo da terra. Deus entregou tudo para Jesus Cristo. E a Bíblia fala: nós somos co-herdeiros com Ele. Ou seja, tudo que Deus entregou para Ele também pertence a nós. E nós estamos sofrendo porque nós não entendemos o que a Bíblia nos fala. Eu posso começar a falar alguns versículos bíblicos. Eu fazia isso lá onde eu trabalhava no presídio. Eu começava a falar o versículo, todo mundo repetia o versículo inteiro. Aí eu falava outro, eles repetiam. Os caras sabem Bíblia, mas não praticam. E não pratica por quê? Porque não tem entendimento. Não tem. A fé deles é para uma coisinha material, mas não é voltada para ter entendimento da palavra de Deus. E é o entendimento que abre os nossos olhos para o mundo espiritual. Outra coisa, além de eu ter tudo junto com Cristo, eu não sou mais mendigo. Eu não tenho que ficar: ah, Senhor, me dá um negocinho aqui, Senhor. Ah, Senhor, eu quero essa coisinha aqui. Não, Senhor, isso aqui, Senhor. Não, meu querido, você é filho, você tem direito por herança. Lembra que eu falei? Palavras e atitudes. Se você começar a profetizar na sua vida crendo e ter atitude para manter, o milagre acontece. Mas você tem que falar crendo, porque se eu falar com um pinguinho de dúvida, acabou, você não recebe.
Então eu sou o agente do meu milagre. Não é o profeta, não é outra pessoa, não é pastor, sou eu. Porque eu tenho que soltar a palavra e eu tenho que crer. Muitas vezes eu estou ali enroscado, eu preciso pegar no tranco. Aí Deus levanta o profeta, aí Deus usa o pastor, aí Deus usa até o mendigo passando no meio da rua para profetizar para você, que Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Aí você acorda, mas agora você precisa agir. Então tem pessoas que receberam profecias, que Deus já falou, faça, é assim, mostrou o que Ele queria, vou te levar para tal lugar, é assim e tal. E ela fica sentada 20, 30 anos esperando Deus pegar na mãozinha dela e levar. Vamos comigo, vamos. Não é assim. Abraão, sai da tua terra. Para onde, Senhor? Vai andando, o caminho eu te falo. Enquanto a gente não pegar no tranco, nós vamos continuar sofrendo. E olha que interessante, Deus, quando Ele nos vê como Pai, Ele não tem prazer que nós venhamos a sofrer nem passar necessidade nenhuma. Lá em Mateus 6, versículo 31, Ele fala assim: eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou beber e nem com o que eu vou vestir, porque o meu Pai que está no céu vai me sustentar com todas essas coisas. E tem pessoas que estão preocupadas com dinheiro, estão preocupadas com comida, com bebida, com roupa, estão preocupadas com as coisas materiais. Mas sabe por que você se preocupa com coisas materiais? Porque você não está buscando o reino de Deus. Porque quando você começar a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não vai ter espaço na sua mente, na sua vida, para as coisas dessa terra. Aí o apóstolo João fala assim: aqueles que amam esse mundo, as coisas que estão neste mundo, o amor de Deus não está neles. Então eu preciso começar a entender o que Deus quer falar comigo. Porque se eu buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro fazer a vontade, buscar primeiro honrar a Ele, usar de palavras e atitudes, as coisas destravam na minha vida. Então agora eu sou filho. E como que Deus age? Como que Deus faz? Quando eu não entendi isso ainda, quando eu não estou obedecendo, quando eu não estou honrando, quando ainda eu não entendi qual é o propósito, o que eu tenho que fazer, eu estou ali sentado, parado, esperando. O que Deus faz? É o texto que nós lemos em Hebreus. Ele nos corrige. E tem algumas pessoas que elas são um pouquinho mais difíceis para aprender. Aí ele vem com a vara e açoita. Ele bate um pouquinho mais forte. Ele vai batendo, vai batendo, vai batendo. Aí o apóstolo Paulo fala assim: não se preocupe com a tribulação, com o sofrimento desta terra. Não se preocupe quando o papai vier e te der uma cintada. Não se preocupe, porque isso vai gerar um peso de glória muito maior para a sua vida. Então nós temos que entender que nós passamos por coisas para que a nossa mente abra e eu compreenda o que o Senhor quer na nossa vida. Então Ele nos corrige. Lá em 2 Timóteo capítulo 3,16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, e para corrigir. Então por que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia para conhecer mais um versículo, para decorar o Salmo 23. Para que eu leio a Bíblia? A Bíblia ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender, ela vai nos constrangir e ela vai corrigir quando eu estiver errado. Só que aí a pergunta que eu te faço é assim: você já leu a Bíblia perguntando para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu vou ler a palavra agora, Espírito Santo, me corrige, me mostra aqui que eu estou fazendo de errado, Espírito Santo, me mostra através da palavra. Você já leu a Bíblia com esse sentimento no coração? Ou você só lê a Bíblia para conhecer? Tem uns que só lê a Bíblia para pregar, na hora de pregar. Me corrige, me mostra onde eu estou errando. Sabe por quê? Porque o salmista Davi, ele fala assim: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe por quê? Porque ele não via, ele não conseguia enxergar os erros dele. E isso acontece com a gente também às vezes não consegue ver o nosso erro. Alguém tem que vir, pisa no seu pé, opa, estou fazendo alguma coisa errada, leva um cutucão, opa, agora eu preciso mudar. Por quê? Porque isso é da nossa natureza, nós somos falhos, e muitas vezes nós estamos fazendo algumas coisas que nos trazem prejuízo. Então Deus, Ele nos ensina através da sua palavra. Faça que nem Davi, peça para o Espírito Santo te corrigir. Senhor, mostra onde eu estou errando. Só que se prepara, porque Ele vai mostrar. Aí você soltou a palavra, me mostra, Espírito Santo. Ele mostra o que Ele espera de você, atitude agora para mudar.
Porque se você não tiver atitude, você está parando o agir de Deus na sua vida. Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele faz o impossível, Ele é soberano, é todo poderoso, mas Ele pode parar por sua causa. Porque a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo, Ele não faz nada por força e nem por violência. Ele é um cavaleiro, Ele é gentil. Mas Deus, Ele quer te curar do câncer, e você pode impedir a cura na sua vida. Deus quer te libertar de uma situação terrível, você pode impedir a libertação. Deus quer fazer você voar, Ele quer te dar prosperidade, quer te dar riquezas, Ele quer te usar para ganhar muitas almas. Você pode impedir o agir de Deus na sua vida, porque Ele nunca vai ferir o nosso livre-arbítrio. Nunca. Então eu tenho que estar constantemente falando assim: Espírito Santo, mostra onde eu estou errando. Espírito Santo, mostra o que está escrito no meu livro aí no céu. Porque tudo em relação às nossas vidas já está escrito no nosso livro no céu. Espírito Santo, me mostra o que eu tenho que fazer hoje. Me mostra o que eu tenho para fazer essa semana, para eu não errar. Por quê? Porque Deus castiga aqueles que erram. Castiga porque Ele é ruim, não, porque Ele quer nos corrigir. Quer voltar a gente para a linha do acerto, sair da linha do erro. E eu preciso ter esse sentimento no meu coração. Como que eu faço isso? Reconhecendo que eu sou filho, e o filho se deixa ser corrigido pelo pai. E aqueles filhos que são um pouquinho mais, vamos falar assim, como se diz aqui no Espírito Santo, eu sou paulista, para frente. Aqueles filhos que são um pouquinho mais para frente, eles chegam assim: pai, onde eu estou errando, pai? Pai, se for necessário, pode bater, mas me mostra onde eu estou errando para eu não errar mais, porque eu quero que o Senhor fique alegre comigo. A gente vem para a igreja porque a gente quer ter felicidade, a gente quer que os problemas acabem, a gente quer que tudo seja resolvido na nossa vida. Mas são poucos que geram um sentimento no coração de ir para a igreja, nessa comunhão, todos juntos, para falar assim: pai, o que eu tenho que fazer para te deixar alegre? O que eu tenho que te fazer, Senhor, para o Senhor levantar do seu trono, olhar aqui para baixo: esse é meu filho, eu me alegro nele. Ó Satanás, ele é irrepreensível, ele é íntegro, ele é reto, ele me traz alegria. Deus falou isso para o homem na Bíblia, para Jó. Deus deu o testemunho, sabe por quê? Porque as nossas palavras e as nossas atitudes podem colocar alegria no coração de Deus. Agora eu te pergunto, quantas vezes você perguntou para Ele: Senhor, o que eu tenho que fazer para te deixar alegre, Senhor? Fala para mim. Se você lesse a Bíblia, você já ia saber de ponto que quando você ganha uma alma para Deus, não só Deus, mas os anjos, o céu todinho começa a fazer festa. Quando tem festa, tem alegria. Então isso é uma das coisas que eu tenho que entender, que eu tenho que fazer para deixar o meu Pai lá do céu alegre. Só que tem outras coisas que deixam Ele alegre. Obediência e honra é uma delas. Nós precisamos entender. Então quando Deus Ele nos corrige para nos ensinar. Olha que interessante, Deus nos corrige também. Isaías 26:16 fala assim: Senhor, na angústia eles te buscaram, Senhor, quando lhes sobreveio a tua correção. Tem gente que só busca Deus quando começa a prova, quando começa a correção, quando a mão de Deus começa a pesar. Ele vai falar: Senhor, me ajuda, o que está acontecendo? Ele prefere pela dor, pelo sofrimento, do que vir com o coração alegre. Pai, o que eu tenho que fazer, pai? Fala comigo, pai. Deus, Ele fala conosco, mas você tem que falar com Ele. E você está pedindo: Senhor, me dá dinheiro, Senhor, me dá saúde, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não, Senhor, me fala o que eu tenho que fazer para te deixar alegre, Senhor. Me fala, Senhor, fala o que eu tenho que fazer, Senhor, para a tua glória descer aqui, nesse meu quartinho de oração, e eu não conseguir ficar em pé, Senhor, com a tua presença. Senhor, eu quero saber o que está no teu coração, Senhor. Quantos já perguntaram? Senhor, me fala o que está no teu coração, Senhor. Porque a gente pede assim: ó, eu quero saber o que está acontecendo com o Júnior. Deus, me mostra. Me mostra, Senhor. Mostra. Eu quero profetizar para ele. Mostra a situação, Senhor. Mostra. Aí Deus mostra, porque Ele nos ama. E se você buscar de todo o coração, Ele te dá. Só que, vamos fazer diferente? Senhor, me mostra o que está no teu coração, Senhor. Me mostra o que está no teu coração, Senhor, porque o dinheiro não serve para nada para mim, Senhor Deus.
Nem esse corpo mortal serve para nada. Eu quero saber o que está no teu coração, porque eu quero te alegrar, papai. Eu quero te alegrar, Senhor. Eu preciso que o Senhor fique alegre comigo. Eu preciso que o Senhor sinta o orgulho deste filho teu, Senhor. Eu não quero ser rebelde. Eu não quero, Senhor, que a tua mão venha pesar sobre a minha vida, mas eu quero ter a tua alegria na minha vida. E olha que interessante, a Bíblia fala assim: quando eu entrego minha vida a Jesus, que eu tenho um novo nascimento, realmente eu sou transformado, duas coisas acontecem. Primeiro, eu começo a ver o reino de Deus. Tem pessoas que foram para a igreja, se converteram, mas não veem o reino. Isso é um perigo. Se não vê o reino de Deus, que ainda não se converteu, tem que tomar cuidado. E além de se converter, 2 versículos depois, lá em João 3, Jesus ensinando a Nicodemos, ele fala assim: quem nasce da água do Espírito, além de ver o reino, ele entra no reino. O que é entrar no reino? A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é justiça. O reino de Deus, ele é paz. O reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Se você está vendo, você pode ter certeza, você vai começar a entrar e viver uma outra dimensão. Quando você entrar e começar a viver a outra dimensão, o Pai que está lá no céu vai se alegrar, porque quando você entra no reino, o reino é alegria. Mas eu preciso entrar no reino, e a Bíblia diz assim: o reino de Deus, ele é tomado à força. Não é de qualquer jeito que eu entro no reino, que eu trago alegria para o meu Pai. Não é de qualquer jeito que eu vou falar: Pai, é para eu fazer isso? Que Ele vai te responder: não. Você tem que entender que você tem que obedecer, você tem que honrar o Senhor. Para você obedecer, você tem que entender o que Ele quer. E tudo começa pela palavra. Se não tiver palavra, não tem entendimento. Isaías falou: Senhor, na angústia te buscaram, quando lhe sobreveio a tua correção. Aí eles derramaram-se em oração. Tem gente que quer bênção e não ora. Só ora quando a prova vem e aperta. É Isaías, o profeta, que está falando isso. E isso acontece ainda nos nossos dias. Nós estamos fracos. Muitos estão sem fé. Muitos estão abalados por coisas poucas. Sabe por quê? Porque não ora. Porque lembra, quando eu dou glória a Deus, eu sou fortificado na fé. Dar glória a Deus é uma oração. Porque o que é a oração? Oração é você falar com o Pai. Só isso. Ali eu faço um clamor, ali eu faço uma súplica, ali eu faço uma oração de ação de graças a Deus, ali eu me derramo, demonstro toda a minha gratidão. Então quando eu dou glória a Deus, eu estou orando, porque eu estou falando com Ele, mas eu estou demonstrando a gratidão que está no meu coração. Quando eu faço isso, eu começo a ter fé, e quando eu tenho fé, eu começo a entender. Só que você nunca vai crescer na fé se você não orar. E Deus, o que Ele faz? Por amor, Ele vem e nos corrige, Ele vem e nos castiga, Ele põe a mão dele sobre as nossas vidas, para a gente acordar, para a gente entender o que Ele quer, o que a gente tem que fazer para deixar o coração dele alegre, para deixar Ele feliz com a gente. Ontem eu estava falando para Elisa, eu falei: olha, é muito difícil. Eu já ouvi vários testemunhos de vários pastores, gente muito usada por Deus. É muito difícil você ouvir a voz de Deus de forma audível, igual eu estou falando aqui. É muito difícil. Todos falaram a mesma coisa. Em praticamente 10 anos eu ouvi 2 vezes só a voz. Uma chamou pelo nome, a outra me deu uma orientação. Só 2 vezes. Porém, a voz do Espírito Santo que fala dentro do nosso coração, essa você tem acesso o tempo inteiro. O tempo inteiro você pode falar: Pai, tu quer que eu pegue essa caneca e coloque do lado de cá? O Espírito Santo vai te falar sim ou não. E se você começar a interagir: Pai, mas é para eu derramar água? É para eu fazer isso? Ele vai corresponder. Mas para isso, você tem que ter uma vida de oração. Senão você não vai ver o milagre. Senão Ele vai vir e vai te corrigir. E às vezes a correção dói. Às vezes é a vara nas costas, como nós lemos no texto de Hebreus 12. Nós temos que entender como que Deus age, o que Ele espera de nós, para a gente poder viver milagre nas nossas vidas. E olha que interessante, quando Deus nos corrige, produz frutos. Nesse texto aí de Hebreus capítulo 12, lá no versículo 11, fala assim: ó,
Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo. Imagina, a criança fez a arte ali, falou não faz, ela fez, aí você leva ela para o quarto, pega a vara, pega a cinta e pá, para ela aprender. Ó, você desobedeceu, eu falei que você ia apanhar, aí você dá aquela batidinha. Você acha que ela vai ficar feliz? Não. Aí o apóstolo não. Aqui o escritor dos Hebreus ele fala assim: nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, de alegria. Não é. Se você apanhar de seu pai, de sua mãe, se você apanhar de Jeová, não é motivo de alegria. Dói, constrange. Só que ele fala assim: é um motivo de tristeza. Mas depois, essa tristeza que foi gerada por causa da correção, olha que interessante, ela produz um fruto pacífico de justiça. A correção de Deus produz frutos de justiça. E Jesus falou assim: a árvore que não der fruto será cortada. Quer dar fruto? Peça para Deus te corrigir, porque a correção dele vai produzir frutos de justiça. E olha que interessante, ele continua falando assim: mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados. Produzir frutos é um exercício. Você orar para Deus curar uma pessoa é um exercício. Você começar a querer ouvir Deus falar com você, você tem que fazer um exercício. Você tem que exercitar a sua fé. Se você não entrar todo dia no seu quartinho de oração e começar a falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus, você nunca vai ouvir Ele falar. Você nunca vai ver a porta abrir, você não vai ver o milagre acontecer. Às vezes, Deus faz algo na vida da gente por misericórdia, porque Ele quer que a gente acorde. Mas tudo no reino espiritual tem que ser exercitado. Tem que ser: eu exercito a minha fé dando glória a Deus, eu exercito a minha fé falando com Deus, eu exercito a fé agindo, ajudando, ganhando almas, evangelizando, falando. Eu tenho que exercitar, porque quando eu exercitar e vier a correção, eu vou produzir fruto de justiça, e a árvore que produz frutos não será cortada. Outra coisa que a correção nos mostra o caminho correto. É o que a gente está falando aqui. Provérbios 10:17 fala assim: o que atende à correção, à instrução, está na vereda da vida, está no caminho da vida. Ou seja, quando Deus me corrige, quer dizer que eu estou caminhando para a vida eterna, eu estou no caminho correto. Mas o que rejeita a repreensão anda errado. Então eu tenho que entender, muitas vezes Deus vem, Ele fala comigo: você está fazendo isso errado. Ele me dá um sonho e fala: isso aqui está errado. Aí eu vou lá e corrijo. Muitas vezes Deus usa uma pessoa, usa um profeta, usa o meu pastor. Ele usa alguém para falar: ó, está errado, não faça isso. E muitas das vezes a gente fica assim: eu estou fazendo algo, eu acho que está certo, porque o coração do homem é enganoso, eu acho que está certo, e eu também não vou perguntar para ninguém se está errado o que eu estou fazendo. Eu quero, não, se tiver errado, Deus vai mostrar. Deus, Ele só mostra o que está oculto, tá? O que já está revelado Ele não mostra não. E a gente fica esperando, faz prova, eu quero mais prova, eu quero, dá, não vai vir. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que está num outro texto, também em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que fala assim, ó: obedecei a vossos pastores. Essa parte aqui, aperta um pouquinho. E sujeitai-vos a ele. Qual é a diferença de obediência à sujeição? Obedecer, mandou fazer, você faz, obedece. O que é a sujeição? Você vai se sujeitar ao que Ele está falando para você fazer. Assim é com Deus, o nosso Pai também. Como que funciona? Às vezes Ele manda você fazer uma coisa que você não quer, você obedece e você se sujeita, ó, boquinha fechada, amém, vou fazer. Você não obedece se rebelando, murmurando, falando o contrário. Não, você obedece ali embaixo de uma sujeição. Então ele fala: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha que interessante, olha que interessante. Pastor não tem bola de cristal. Pastor não faz adivinhação. Não faz.
Às vezes Deus mostra algumas coisas para fins específicos. Então, o que é a alma? Nós temos a medicina que estuda o nosso corpo físico. Nós temos a psicologia, a psiquiatria que estuda a nossa alma, chamada de psique. E nós temos, vamos falar assim, aquilo que se chama de religião, para entender o espírito. São essas áreas que a mente humana conseguiu criar para poder entender essas três áreas. E só que a Bíblia fala que o pastor, ele não vai dar conta do seu corpo físico, nem do seu espírito, ele vai dar conta da sua alma. A alma é psique, psique é as suas emoções, é os seus sentimentos. Aí eu te pergunto assim, né, aqueles que tem pastor, quantas vezes você já chegou para o seu pastor e falou: pastor, eu estou triste, pastor, eu estou sofrendo, está acontecendo isso, eu estou com um sentimento de derrota, a pessoa ali pisou no meu dedinho esquerdo do pé direito e eu fiquei triste, chateada com ela, pastor, eu estou mal. Ou pastor, eu estou alegre, pastor, eu recebi uma vitória, assim, a minha alegria, a minha alma e tal. A gente não abre a nossa alma. Se você não abrir a sua alma, não tem como. Essa pessoa que se chama autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida, ele não tem como te ajudar. Ele não tem como prestar contas para Deus com alegria. Ele vai prestar contas para Deus com gemido. Por quê? Porque você está passando por uma situação que ele não sabe, e ele não tem como. Sabe por quê? Se você ler Lucas capítulo 2, você vai ver que quando os anjos apareceram para os pastores estavam no campo, os anjos vieram, se apresentaram aos pastores para dizer que Jesus Cristo estava nascendo. Era de madrugada. Os anjos não se apresentaram para o rei, não se apresentaram para os camponeses, não se apresentaram para ninguém do povo judeu. Eles foram falar com os pastores. Sabe por quê? Porque os pastores estavam ali de madrugada velando pela alma das ovelhas. E quando nós estamos velando pela alma das ovelhas de Deus, que não é nossa, é de Deus, nós estamos ali gemendo, porque muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Espírito Santo coloca um sentimento em nós, e muitas vezes ele não mostra o que é. E a Bíblia fala: obedecei aos vossos fatores, sujeitai, que eles velam pela vossa alma. Só que se você não falar, não botar para fora o que está na sua alma, você vai estar presa dentro de um cativeiro, e você não vai conseguir ajuda para sair. Tem muitas pessoas que estão sofrendo. Eu atendia, Deus me deu uma orientação para diminuir isso agora. Pessoas que são de outro ministério, que vêm fazer processo de libertação aqui, de aconselhamento espiritual. Aí teve uma pessoa que chegou para mim aqui chorando e começou a falar tal. Eu falei: meu Deus. Aí eu virei para ele e falei assim: o teu pastor sabe disso? Ele falou: não, pastor, eu não sou doido de contar, porque se eu contar ele me expulsa da igreja na hora. Ele me coloca no banco, corta todas as minhas funções. Eu não falo. Eu não sei se o pastor dele ia fazer isso, mas só que se ele não falar com o pastor dele, que é a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a vida dele, o pastor não tem como dar conta da alma dele com alegria. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa já estava há 25 anos dentro de um cativeiro espiritual, cativeiro mesmo, sofrendo, enfermidade, nada dava certo, e as coisas que ele falou não eram coisas bonitas. Só que para Deus nada é impossível. A gente orou, melhorou um pouquinho a situação financeira, a saúde melhorou, mas eu falei: tu tem que falar com o teu pastor, não adianta, porque ele é a autoridade, é ele que vai dar conta da sua alma, não eu. Se você estiver debaixo da minha cobertura, da minha autoridade, está tudo bem, mas só que a gente trava, a gente não fala, e isso é um engano do diabo. Sabe para quê? Para manter a gente preso em cativeiro. E às vezes a gente acha que a gente está bem. Aí lá no Salmo 81:11 fala assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. No lugar de Israel, coloque alguns dentro da igreja. Aí ele fala assim no versículo 12: pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. Então muitas vezes eu estou dentro de um cativeiro, e eu acho que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu não falo, eu não ponho para fora, eu não peço socorro, eu não peço ajuda. Aí sabe o que Deus faz?
Deus ele te entrega o desejo do seu coração. Ele vai deixar você dentro do cativeiro. Por quê? Porque o teu coração é enganoso, o teu coração está te enganando. Porque a gente sobe num altar desse, pega o microfone na mão, a gente fala, a gente repete. Aí alguns até pensam assim, pô, mas o pastor não tem outra mensagem? Não, é que o apóstolo Paulo falou, eu não me canso de falar as mesmas coisas. Por quê? Para ver se você entende e começa a gritar pedindo ajuda. Porque se você não pedir ajuda, você está se afogando. O pessoal está fazendo uma festa em volta da piscina, está todo mundo de costa. Se você não gritar, se você não fizer barulho para eles verem, perceber, você vai morrer afogado. Só que muitas vezes a síndrome de Satanás bate na gente. Aí eu fico com o narizinho lá em cima, eu fico orgulhoso. Não vou falar, não, eu não posso contar os meus pecados. Eu não, vai que vaza. Vai que todo mundo fica sabendo. Nossa, vou descobrir que eu não sou santo. Tá bom, continua no cativeiro. Porque lá em Tiago, ele escreve, ele diz assim: confessais uns aos outros os vossos pecados e serei curados, serei sarados, serei livres. Quando eu confesso o meu pecado para Deus, a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para me perdoar. Porém, quando eu confesso para o meu irmão, quando eu confesso para a autoridade espiritual que está sobre a minha vida, eu recebo cura. O cativeiro quebra. Eu já vi vários casos de pessoas que estavam passando por problema de insônia, não conseguia dormir a noite toda. Teve um caso em Campinas, pessoa já há muitos anos não conseguia dormir, era só remédio. Aí começou a conversar, abriu o coração para o pastor. Eu sei porque eu conheço. Abriu o coração para o pastor. Ele chegou em casa e dormiu a noite inteira sem remédio. Por quê? Porque quando eu confesso o meu pecado e o irmão ora por mim com a oração da fé, é para isso que serve aquela oração da fé. A oração de fé curará o enfermo. Por quê? Porque ele confessou o pecado. Aí a gente ora e a enfermidade vai embora. A gente ora e a cura chega. A gente fazia trabalho no hospital. Algumas pessoas, a gente ficava na área de câncer. Na área de câncer e na área cardíaca. Uma semana na área de câncer e na outra na área cardíaca. Era um andar inteiro. A gente entrava, orava, pregava. Porém, tinha algumas orientações do que a gente não podia falar. Fazia parte da capelania do hospital. Algumas atitudes que a gente não podia ter lá. Porém, não tem como a pessoa ser curada de um câncer se ela não abrir o coração. Aí a gente ensinava: você precisa confessar os seus pecados, você precisa se arrepender, você precisa, além de entregar a sua vida a Jesus Cristo, você precisa botar para fora. E tinha um jovem que estava com câncer no coração, com poucos dias de vida, poucos dias. A gente ensinou, a gente orou, e durante a oração a gente falou: abre a sua boca e começa a falar com Deus, mas fala os seus pecados, fala os seus pecados. E aí esse jovem começou a falar, e a gente foi embora. Voltamos na outra semana. A enfermeira lá, responsável pelo setor, voltou correndo. A gente chegou, ela já veio correndo em cima da gente para contar: lembra daquele jovem assim, que está com câncer no coração e tal, não sei o que? Lembro sim, porque a gente pegava o nome de todos e levava para a igreja para orar. Orava um por um. Não, a gente lembra, sim, que tem. Não, o médico pegou, foi fazer um exame novamente, porque o câncer estava crescendo e estava apertando o coração e ele tinha poucos dias de vida. Aí ele fez o exame. Quando ele foi ver, o médico caiu para trás na cadeira. Por que o médico caiu para trás na cadeira? A enfermeira contando, ela era evangélica. O câncer não sumiu. Sumiu o câncer e o coração. Deus colocou um coração novinho no peito do rapaz. Novo. Não era o mesmo coração, era um coração novinho. O médico não acreditou, caiu para trás quando viu. Mas sabe por que isso acontece? Porque a oração do justo, ela tem seu efeito quando eu pego e confesso o meu pecado. Por quê? Porque Deus, ele usa de algumas coisas para nos corrigir. A enfermidade, ele permite que venha sobre as nossas vidas. Não vai dar tempo agora, mas lá em Deuteronômio, capítulo 28, ele começa assim, ó: se vocês obedecerem, cumprir a palavra de Deus, todas essas bênçãos vão vir sobre as suas vidas. Aí você chega lá no versículo 15 e fala: se vocês não obedecerem, todas essas maldições vão vir sobre as suas vidas. Falta de dinheiro,
portas fechadas, enfermidades. Sabe, eu estava reparando, sabe uma das enfermidades que ele cita ali forte? Dores no joelho. Tanta gente que a gente está vendo que tem dor no joelho, vai no médico, faz exame, não tem, o outro não, está um pouquinho desgastado, aí você pega a hora, some a dor, vai embora. Dores na coluna, dores de cabeça, febre, dores normais. Deus coloca isso. O que é a dor? A dor é um instrumento que Deus usa para eu parar, entrar no meu quartinho de oração. Pai, o que está acontecendo, Pai? Por que isso está sobre a minha vida? Senhor, me corrige, mostra o que eu tenho que fazer. O que é a tua correção? É a tua mão que está pesando sobre a minha vida. Me mostra o que eu preciso fazer para eu parar de sofrer. E muitas vezes nós entramos em lutas, em provas, no casamento, no relacionamento com filhos. Nós entramos em provas no nosso local de trabalho, porque nós não entendemos, nós não compreendemos o que Deus quer para a nossa vida. E o que eu comecei falando, eu vou terminar agora. Deus, Ele nos corrige por causa de pecados, de erros. Deus nos corrige muitas vezes por causa de uma maldição que vem passando sobre a família. Exemplo, o meu bisavô morreu com álcool cirrose, o meu avô morreu com álcool cirrose, 3 tios meus morreram com álcool cirrose, o meu pai já estava indo para o mesmo caminho, aí parou, e aquilo era para bater na minha vida. Aí Deus falou: não, para essa maldição sobre a sua vida. Eu parei, a minha irmã se converteu e foi para a igreja. Por quê? Porque é uma maldição que vai vindo. A Bíblia chama isso de espíritos familiares. Ele entra na família e não quer mais ir embora. Se você der lugar para ele continuar dentro da família, ele continua, vai, até que você para um momento e fala assim: pá, chega, não quero mais sofrer, vai embora, eu rejeito isso. Sabe o que acontece? Lembra que eu falei? Palavra e atitude. A palavra tem poder. E se você manter uma atitude de santidade na presença do Senhor, toda aquela desgraça, toda aquela maldição que estava vindo sobre a sua vida, sobre a sua família, ela acaba. Mas eu preciso manter. Como que eu mantenho? Palavra e atitude. Só que eu só posso falar daquilo que está no meu coração. O que tem no seu coração? Se no teu coração tiver a Bíblia, tem vida. Agora se não tiver, tem morte, tem desgraça. Então eu preciso entender essas coisas. Eu preciso entender. E o interessante, Deus usa pessoas para nos corrigir também. Sabe aquela pessoa que te persegue lá no local de trabalho? O vizinho que fica te perturbando? Aquele parente seu, né, que não larga do seu pé, quer tirar a sua bênção? Deus usa as pessoas para nos corrigir. O que é? É um alerta. Olha que interessante, Jeremias 27,6 fala assim: e agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus está chamando Nabucodonosor de servo, porque ele é um instrumento de correção para o povo de Israel, que não obedecia e não honrava a Deus. Está começando a entender o que acontece na sua vida? Está começando a olhar agora em volta essa situação que está acontecendo com você, ou essa pessoa que está me perseguindo e tal? Você está entendendo que isso é uma demonstração de amor de Deus para a sua vida? Quanto mais você é perseguido, quanto mais prova vem sobre a sua vida, é porque Deus está demonstrando o amor dele de uma forma sobrenatural por você, porque Ele quer que você se corrija, Ele quer que você pare de sofrer, Ele quer que você fale assim: chega, Senhor, me ajuda, me socorre. Nós entramos no hospital uma vez, no hospital de doido, aqui próximo. Fomos orar por uma senhora, ela não era crente, ela já estava cheia de feridas no corpo, que ficava só numa posição. Os filhos jogaram ela lá e foram embora para outro país, deixaram ela abandonada. Aí a gente descobriu, um outro parente pediu para a gente ir lá orar, a gente foi orar. Ela fumava, ela não queria aceitar Jesus. Eu falei: a vida inteira falaram para aceitar Jesus, eu não quero. Eu falei: então o que a senhora quer da vida? Eu quero morrer na minha casa. Eu falei: tá bom, você sabe que isso é impossível, né? Que seus filhos te abandonaram, você só sai se um deles vier aqui buscar. Já faz anos que a senhora está aqui, está em cima da cama, cheia de ferida e tal. Eu falei assim: é impossível para os homens, mas se a senhora crê, Jesus pode permitir esse desejo seu, de você sair daqui e morrer na sua casa, não morrer dentro do hospital. Falou: tá bom, eu quero. Ok, entregou a vida a Jesus, oramos com ela. E agora, o que eu faço? É simples, fácil. A
a hora que começar a doer, a hora que a voz começar a aparecer, a hora que começar a aflição, a senhora vai falar assim: Jesus, cuida de mim. Ela, só isso. Fala: Jesus, cuida de mim. Ele cuida, só, mais nada. Só que se a senhora não pedir, ele não cuida. Vai: Jesus, cuida de mim. Voltamos depois de 15 dias. A enfermeira chegou para nós e falou assim: o que vocês falaram para aquela mulher? Mas por quê? Porque você viu como que é a enfermaria, né? Chega pessoas toda hora e chega ruim. Às vezes a gente não consegue dar um medicamento rápido, ela fica um tempo ali ruim, gritando, berrando, né? Com a cabeça meio ruim. Aquela mulher, quando chega alguém ruim, ela começa a gritar mais que a pessoa. Mas como assim gritar mais que a pessoa? Ela começa a gritar: Jesus, cuida dela, Jesus, cuida dela, cuida dela. Sabe o que acontece com a pessoa? No mesmo dia ou no outro ela tem alta e vai embora. A mulher não era crente, ela só fala: Jesus, cuida dela. E ela falou: Jesus, cuida de mim. Fomos embora de novo. A visita era depois de 15 dias. A gente chegou lá, cadê a mulher? Nesse meio tempo, o filho saiu de Portugal, foi, pegou ela e levou ela para casa. Passou mais 30 dias, se eu não me engano, ela faleceu dentro de casa. Por quê? Porque ela começou a exercitar a fé. Como? Jesus, cuida de mim. Só que se eu não pedir para Jesus cuidar, Ele não cuida. Se eu não pedir: Jesus, me mostra o teu reino, me mostra a tua glória, Jesus, me mostra o teu amor, Jesus, me mostra o céu, Ele não mostra. Eu tenho que pedir, eu tenho que insistir. Lembra que eu falei? Algumas coisas são atos de misericórdia de Deus. Às vezes Ele permite eu passar por alguma experiência para ver se eu acordo. Mas se você entender que se você pedir, que se você buscar, que se você insistir, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Jesus Cristo, Ele te ama. Aquela mulher ficou a vida inteira falando não para Jesus, e ela falou sim para Jesus por um interesse, que era de não morrer dentro do hospital, era de ir para a casa dela mais uma vez. E curou as feridas dela. Quando a gente voltou, estava toda cicatrizada. A enfermeira falou: é impossível em 2 semanas cicatrizar do jeito que cicatrizou. Não tem como. Falei: para Jesus que cuida dela, tem. Só que eu tenho que declarar: Jesus, cuida de mim. Jesus, cuida de mim. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar esse culto. Os nossos cultos aqui são de sábado, domingo às 19 horas, todo sábado, domingo às 19. Porém, dia 6 e 7 de 7 e 8 de setembro, um sábado e um